mas nesta live de hoje nós vamos falar sobre alguns cases de sucesso. Se você ainda não tem podcast e quer criar você não precisa ser um artista, você não precisa ter uma base de seguidor muito alto, você não precisa ser o Joe Rogan para ser isso. Você não precisa ser o The Rock para criar um podcast. Todo mundo pode criar um podcast, mas a gente vai trazer alguns cases de sucesso aqui, tanto de celebridades como de empresas, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E, cara, só um resumão, assim, só uma opinião geral. Como que você tá vendo, como vocês dois estão vendo o mercado em si, tanto de podcasts de empresas, como de podcasts de criadores de conteúdo? Como vocês estão vendo? Como vocês enxergam isso? Quem tem que falar isso é o Pedrão, né? Ele trabalha na agência de podcasts, então ele vai poder falar isso melhor do que ninguém. Graças a Deus está crescendo, né? Para quem trabalha numa agência de podcast, fica muito feliz quando isso acontece. Não, assim, dá para ver que as pessoas estão começando a consumir muito mais agora. A gente está tendo muita mais gente produzindo podcast também, o que é legal, porque tem mais oferta para quem quer escutar, né? Porque antigamente o podcast era muito nichado, né? Existia um tipo só de podcast, mais ou menos. Existia pouca variedade de assuntos a serem discutidos em podcast, e agora a gente está vendo cada vez mais diversidade, variedade nisso. Isso é muito bom para as pessoas que gostam de consumir, tem cada vez mais gente consumindo, as empresas estão vendo o valor disso, porque podcast tem um valor gigantesco, não só para podcasts, para empresas que querem ter o próprio podcast, mas também para empresas que querem estar em podcasts que já existem. Então, o mercado brasileiro ele sempre vai mais devagar que o dos Estados Unidos, ele sempre vai seguindo os passos dos Estados Unidos numa marcha lenta. O mercado dos Estados Unidos está super bem desenvolvido já faz muito tempo, mas o Brasil está chegando lá. É como se fosse, esse ano para podcast, é como se fosse 2010 para YouTube, aqui no Brasil, eu diria. Dá uma mudança. O que eu posso falar da minha percepção, e aí eu vou falar até de quem está produzindo podcast para o meio corporativo. Eu também apresento o Coffee Talks da Argo Solutions. E muitas vezes eu converso com pessoas do mercado que vêm me perguntar, como é que você faz, que dicas você dá, o que... E a gente até comentou isso no programa passado. Para muitas dessas pessoas eu falei, legal, faz, mas teve tantas outras que eu falei, olha, sinceramente, não acho que você tem que seguir com a ideia. Porque eu acho que está saturando. A gente está chegando num ponto onde as pessoas elas estão percebendo o potencial do podcast, porque de repente todo mundo passou a ouvir, porque de repente passou a ser um termo muito falado, e porque de repente algumas agências de marketing devem ter começado a falar para os seus clientes, olha, dá para monetizar, então naturalmente você começa a despertar o interesse das pessoas, mas tem muita gente fazendo porque é moda, tem muita gente fazendo porque tem que estar fazendo e porque, eu preciso passar uma mensagem que eu estou por dentro do que está acontecendo, que eu sou conectado, que eu sou da moda porque tá todo mundo fazendo podcast, então eu também vou ter o meu. E isso não é 100% verdade, né? Faz sentido você fazer um podcast? Não faz sentido? O seu público tá lá, o seu público é o público que escuta podcast, e mais do que isso, você tem o que falar num formato de podcast que fique interessante, que engaje as pessoas e que vai trazer o reconhecimento que você quer para sua marca, porque a marca sozinha não vai conseguir trazer esse engajamento. Se for chato, a pessoa vai parar de ouvir nos 15 primeiros segundos. Então, eu estou vendo, pelo menos no meio corporativo, uma saturação muito grande e você encontra até marcas grandes e relevantes que hoje você tem ali o último podcast criado, novembro de 2020. Já está 6, 7 meses parado, sem produzir nenhum conteúdo, porque percebeu que não era, porque perdeu tempo, ou porque até tinha o que fazer, mas não parou para desenvolver a ideia da maneira certa. Então, a visão que eu tenho é que a gente está num momento que eu não acho de tudo ruim, vou deixar isso bem claro, porque talvez agora a gente consiga estabelecer um filtro. Quem tinha que se aventurar já se aventurou, agora a gente estabelece um filtro, tira essa gordura aí e a gente vai ficar com o que realmente é bom, tem potencial para ser desenvolvido. Cara, o que eu concordo contigo também, né, é a questão de que a gente comentou também semana passada. A gente mostrou até um gráfico, né, falando que tem 700 mil podcasts no total, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que estão ativos, né, ou que tem pelo menos 10 episódios, mas é o que você falou, tem muitos desses, né, você fala podcast está saturado, tem não sei quantos milhões de podcasts dentro do Spotify, mas sim, mesmo como você disse, tem uns que pararam, deixaram de produzir conteúdo, deixaram de fazer as coisas, mas eu acho que eu concordo muito com o que você falou,
na questão do corporativo, que muitas empresas talvez tenham entrado porque virou moda, mas eu acho que também é importante frisar que o podcast, a diferença da rádio, na minha percepção, ele é muito mais, ele desenvolve muito mais uma intimidade com o cliente. A intimidade que você constrói é coisa que a rádio construía na época dos nossos pais, pelo menos o meu pai e do seu pai, né? Não sei quantos anos tem o seu pai, Pedrão, mas na época que os nossos pais escutavam a rádio, e meu pai ainda, até hoje, ele escuta certas certas estações, ou certos radialistas, ou certos jornalistas que agora fazem esse formato, talvez no digital, porque a intimidade que você quer com essa pessoa parece que você virou amigo, e no podcast isso ficou ainda mais forte. Você fala, caramba, o cara falou para mim, caramba, aquele tom de voz é aquilo que eu quero escutar. Então, eu acho que o podcast, nessa onda, se a empresa souber como fazer, e justamente concordando contigo, se a empresa tiver o que falar e agregar para a pessoa, isso pode se tornar um trunfo muito maior do que simplesmente você investir em marketing até. Eu acho que o grande desafio, só um comentário complementar, principalmente dos podcasts corporativos, você disse do rádio como amigo, isso é uma coisa que você aprende na faculdade de jornalismo. O rádio como amigo do ouvinte, daquela pessoa que você pede licença para entrar na casa, no carro da pessoa, e você está lá criando uma relação de confiança. Até porque no rádio você tem os princípios básicos de jornalismo, realmente de ser formador de opinião e levando notícia de última hora. No podcast você pode não ter tanto esse compromisso, mas para a marca furar essa barreira e ganhar sua confiança para virar tua amiga, para fazer você, nossa, é esse o dia da semana que eu vou lá visitar aquele meu amigo e eu quero ouvir o que ele tem a dizer, é muito difícil, porque uma marca é uma marca. E você, às vezes, tem que criar uma relação pessoal que a marca tem mais dificuldade para criar. Esse é um dos grandes desafios do podcast corporativo. Pedro, eu sei que você tem muito a dizer sobre isso, na questão da marca, né? Pode falar. Eu tive uma live há umas 3 ou 4 semanas com a Carol, a live que eu faço, basicamente a live do Gui, só que do Pedro, toda segunda-feira, aqui na Full Sail. Eu tava falando sobre som e áudio no geral, assim, por que é uma ferramenta extremamente importante para marcas, e não apenas para uma música de comercial, mas todo a identidade sonora de uma marca importante, não apenas no podcast, né, mas em qualquer som que a pessoa escuta quando ela está tendo contato com a marca. E, na verdade, assim, nós, como seres humanos, a gente tem, o nosso cérebro é formado para ele reagir muito rápido e muito não racional, muito emocional para som, no geral. Porque, se a gente pensar como a gente vivia há muito tempo atrás, a gente escutava um barulho alto e a gente tinha que identificar muito rápido que era um bicho, a gente tinha que correr, senão esse bicho ia correr atrás da gente, a gente ia morrer. Ou cair um raio, a gente tem que se esconder. Então, nós como seres humanos temos uma conexão do som para o nossos instintos mais primitivos, eles se conectam muito com o som, porque é a nossa primeira barreira de defesa. Tanto que é o único sentido que a gente não pode deixar desligar temporariamente sem perder totalmente a audição, né? A gente pode fechar os olhos, a gente pode tampar o nariz, mas mesmo que a gente tampe os ouvidos, a gente ainda vai escutar alguma coisa. Então, assim, o motivo pelo qual o podcast e rádio tem essa conexão, a gente é amigo do ouvinte, é justamente por isso, porque os seres humanos têm uma conexão muito emocional com áudio, no geral, com som, no geral. E sem contar o fato de que quando a gente está escutando podcast, geralmente a gente está escutando podcast por 20, 30, 40, se for Joe Rogan, 7 horas e meia, a gente está escutando podcast por muito tempo, então a gente está em contato com essa pessoa por muito tempo, e psicológico que a gente confia mais nas pessoas que a gente está convivendo por muito mais tempo, né? Então, meio que é uma oportunidade muito legal, especialmente para marcas, né? Mas, como o Paulo falou, tem que tomar muito cuidado, porque não é só porque tu é uma marca e tu vai lançar um podcast que vai ser um podcast que as pessoas vão ouvir e vão achar legal, né? Tem que ter um conteúdo que faz sentido para elas, tem que ter um conteúdo que as pessoas se identifiquem, não fazer porque se tu vai vender no teu podcast, é bem improvável que as pessoas se conectem com o que tu tá falando, porque aquele negócio, se a gente quisesse ouvir sermão, a gente ia pra missa, né? Então, a gente gosta de... Um podcast tem esse lado da pessoa se identificar, da pessoa
se sentir parte da conversa, e não só sentir que a gente está ouvindo as vantagens de comprar marca X ou marca Y. Então, isso definitivamente é um dos principais pontos, assim, que eu digo que é importante para a marca. Fazer um conteúdo que se relacione com a marca, obviamente, mas que seja, primeiramente, interessante para o ouvinte, e depois a gente fala sobre vendas. Porque primeiro a gente tem que fazer o cara atender o telefone para tentar vender alguma coisa para ele, né? Então a gente primeiro tem que fazer o cara ficar escutando o podcast para depois tentar vender alguma coisa para ele. Então, muito importante pensar no conteúdo acima de tudo. Eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo próprio, e aí quando eu estou criticando os podcasts corporativos é porque eu sou parte desses podcasts corporativos e faço muita coisa errada também, tá? Eu ia até falar, já que a gente está entrando no corporativo, já começamos pelo exemplo do corporativo, mais fácil. E assim, o Gui participou comigo, o Gui foi um dos meus convidados lá no Coffee Talks, né? Foi um podcast metalinguístico, a gente falou justamente do que a gente está fazendo aqui agora, foi um podcast para falar do mercado de podcast, e foi bem bacana. E um ano e pouco depois, eu ainda estou colhendo algumas primeiras métricas, porque aí você tem um consolidado de 12 meses e consegue entender um comportamento de um público crescente e entender o que está acontecendo. Então, por incrível que pareça, ainda é um projeto meio incipiente, né? E uma coisa que eu faço, e aí para as pessoas que às vezes me perguntam e eu vejo que existe potencial de você criar um podcast, eu falo, não tenta vender no seu podcast. Não tenta vender, porque as pessoas vão embora, elas vão se sentir usadas, elas vão se sentir perdendo o tempo delas. No Coffee Talks, por exemplo, o mote que está lá na sinopse, dentro das plataformas, é queremos promover conversas que vão transformar ideias em ações. A partir daquilo, o cara vai decidir se ele pode confiar no nosso negócio ou não, e se ele acha que a gente tem o conhecimento suficiente para trazer uma facilidade que está sendo discutida naquele programa com aquele convidado, né? Então, acho que fica até uma dica para alguém aqui que tá assistindo a gente e quer criar um podcast, é o que você pode oferecer de conteúdo relevante que torne a sua marca uma fonte de informação relevante para que você possa ganhar a fidelidade desse público e, a partir disso, fazer uma venda que ela não é direta. Ela é bem indireta. Você estabelece uma relação de confiança, ele entende que você é um especialista do assunto, ele passa a confiar na sua marca, naturalmente ele já te enxerga com outros olhos. Então, não use jamais o seu podcast para fazer venda, porque você vai fazer as pessoas se sentirem usadas e elas não voltam mais. Você tem que agregar, né? No final das contas, você tem que agregar para a pessoa. Você tem que trazer algo que essa pessoa... Que nem o Pedrão falou aqui, que ela se sinta... que ela não sinta a obrigação de passar a duração do episódio contigo. Não é, ainda que sejam os amigos, né, ou quem te apoia, ou quem quer somente ir lá falar, vou escutar, vou deixar rodando, que a pessoa vai lá e fala, vou escutar 40 minutos porque o conteúdo me interessa, e que ela não vai e acho que em qualquer podcast, já seja corporativo ou não, sempre vai ter aquele episódio que a pessoa não vai curtir. No final das contas, não tem como satisfazer a pessoa, o ouvinte, ainda o mais fiel toda a santa vez. Cara, eu acho que é muito difícil, muito difícil. Até os maiores, né? O Joe Rogan, o Flow no Brasil, cara, eles devem trazer convidado que não deve, quando eles pegam um político, talvez o cara não queira saber sobre aquele político porque é de tal partido, mas vai escutar o próximo porque é um convidado que é relevante. Então, é muito dessas, mas é a questão de agregar, Para mim, é o primordial. Com certeza. E sempre lembrar que para qualquer empresa, um podcast tem que estar na estratégia de marketing de conteúdo, né? E qualquer estratégia de marketing de conteúdo, a gente tem que lembrar que tem um funil, né? A gente começa com awareness lá em cima e termina com compra só lá embaixo. E tu tem que entender muito bem onde é que o teu podcast se encaixa, sabe? E na maioria das vezes, o podcast não vai estar lá na compra lá embaixo, na ação, né? Na decisão. Ele vai estar lá no awareness lá em cima. A pessoa vai estar tendo seu primeiro contato com a marca, conhecendo a marca, talvez, quer dizer, depende da marca. Se a gente está falando de Coca-Cola, provavelmente não vai estar ouvindo pela primeira vez da Coca-Cola no podcast, mas é questão de tu entender como que o podcast se encaixa na tua estratégia de marketing de conteúdo, porque se tu não tem essa estratégia, é muito difícil tu entender como que tu pode agregar, como que tu pode medir o resultado do teu podcast, porque medir é extremamente importante, especialmente quando a gente está falando de clientes corporativos que tem um budget e precisa ter um retorno de investimento. Então, é muito importante sempre planejar isso e entender que o teu podcast provavelmente vai estar lá em cima.
no awareness. Então, Acho ele não que é vai gerar seguro uma dizer, venda, Pedrão, mas ele vai fazer as acho que pessoas é seguro descerem no dizer funil. que ele vai estar sempre lá em cima. Eu acho que é seguro dizer que ele vai estar sempre lá em cima no estágio de atração, no máximo num estágio de conversão, se você quiser deixar o seu podcast por trás de uma landing page, por exemplo, o que já não é do mais recomendável, mas eu acho que é seguro dizer que 90% dos podcasts não só estão, como devem estar no conteúdo de atração ali no topo do funil, né? Com toda certeza, assim, eu vejo para clientes que têm vendas complexas, né, que tem uma jornada de venda longa com o cliente, por exemplo, a Fullsail é um ótimo exemplo, que uma pessoa entra em contato com a Fullsail pela primeira vez, até ela ir estudar na Fullsail. Gui, quanto demorou para tu ir estudar na Fullsail? Desde que tu ouviu falar da Fullsail até tu ir para a Fullsail? O meu caso é muito exceção, porque eu literalmente conheci a Fullsail em dezembro, eu fiz a prova em janeiro e em março já estava com visto. Então o meu caso é muito, que tu conheceu um fora da vendedor curva. bom da Fullsail, né, na época. Mas eu, por exemplo, eu conheci a Fullsail em 2016, não, mentira, em 2012 e só fui para a Fullsail em 2015. Foram 3 anos de jornada de venda, e nesses 3 anos a Fullsail, assim, ó, por mais que eu não estava ligando para o representante de vendas todos os dias, ou ele me ligando, eles estavam me alimentando como um lead, sabe, jogando, dizendo, cara, saiu esse conteúdo aqui, dá uma lida lá, agora tem esse podcast, tem as lives da Fullsail, sabe, tipo, a pessoa pode putz, eu vai te hypando, né, para você ir para a faculdade, ficar ansioso. Vai alimentando o lead, vai deixando ele mais interessado, vai fazendo ele sentir que faz parte da comunidade já, acima de tudo. Isso é uma ferramenta extremamente eficiente, o podcast funciona muito bem para isso, mas é aquele negócio, precisa ter todo o planejamento para fazer isso acontecer, né? Não é só lançar um podcast e achar que o podcast vai fechar a venda, porque não é bem assim, tem que ter o planejamento por trás disso. E aí você vê o desafio por trás, né? O que você falou antes, de que o podcast ele é só uma etapa dentro do planejamento de comunicação e de posicionamento da empresa. Ele vai ser um material complementar a um blog post, a um e-book, a um evento que você está fazendo. Então você manda o convite do evento e fala, quer saber de antemão um pouco sobre isso? Escuta esse podcast. Então ele é sempre um material, um é complementar do outro, não é que o podcast é sempre complementar, um é complementar do outro. Eles têm peso igual dentro da sua proposta de atração. Isso significa que o podcast tem um peso tanto quanto um blog post? Cara, depende do que a sua empresa faz. Não tem regra, não tem uma matemática exata. Existe o seu público, existe a mensagem que você quer passar para o seu público e a forma como você quer comunicar aquilo. Por isso que tem casos que cabe você fazer um podcast, tem casos que não cabe, você não tem o que dizer para aquele público. É melhor você manter a sua comunicação tradicional que você sempre fez. Mas não é que uma coisa ela tem mais peso que a outra dentro de uma estratégia de comunicação. Todas elas são importantes para aquele público que você está querendo alcançar. Só para agregar o que você falou, eu acho que, tipo, na questão do blog e do podcast, eu acho que o podcast, se for feito de uma maneira correta e ainda se contar com a parte audiovisual, você tem um alcance muito maior se você tiver se você fizer as promoções corretas. E aí a questão do podcast, o que muita gente tem feito ultimamente você pega e você divide em vários cortes, que é o que, não necessariamente em vídeo, mas você pode pegar aqueles cortes e colocar uma imagem, e tem muita gente que, se você tiver um time de design ou um time de criativo na sua empresa que tenha essa habilidade, você pode pegar muito bem esse corte e incluir numa imagem e só fica a parte do áudio rodando. Então isso fica como um vídeo, você tem esse conteúdo extra, e ainda mais hoje, que esses vídeos curtos, já seja no Reels, já seja no TikTok, independentemente de onde você estiver, eles têm um alcance muito maior do que um simples post de um simples vídeo. Então, com o podcast, eu tomo muito do exemplo do que o Gary Vee fala, o Gary Vee é um influencer americano de marketing, com um conteúdo grande, que muita gente no Brasil conhece como conteúdo raiz, né? Você cria vários conteúdos Nutella. Então, você pega muito dessa parte e você cria várias coisinhas a partir de um só. Que eu acho que o blog talvez você fica limitado mais na parte de criar, sei lá, uma frase inspiradora ou alguma coisa que te chame a atenção, que junte com uma foto, ou no caption de uma postagem no Facebook ou no Instagram. Enfim, eu acho que o podcast tem um potencial muito grande, e eu acho que eu concordo muito com o que vocês falaram, sobretudo na questão de ele estar no brand awareness, ele tá no reconhecimento de marca, mas ele pode servir muito bem para captação de leads, né? Ele pode servir muito bem, a pessoa gosta do que está escutando, vê o nome talvez da empresa, né? Ou o criador, já seja no Spotify ou na Apple, e queira seguir a empresa, ou até mesmo se a empresa quiser falar no mesmo podcast, esse podcast é o podcast da nossa empresa, nós não estamos aqui para vender, a gente só traz conversas, e a pessoa se interessa, escuta aquilo, talvez siga nas redes sociais. Você sempre pode deixar
as suas redes sociais, o seu contato na descrição do podcast. Pouca gente utiliza, pouca gente vê, mas, né, quem sabe? Isso aí sempre pode se refletir em novos seguidores, numa nova construção. Até você pode dizer, né, o conto da sua empresa, né, Pedro, o podcast dos teus chefes, eles têm uma comunidade muito grande no Facebook. Não, com toda certeza, assim, tem dois pontos bem interessantes que tu falou que eu queria comentar, que é, primeiro, que o podcast, ele gera leads, mas, principalmente, ele é muito bom para fidelização de clientes. Sim. Então, especialmente se o teu cliente precisa confiar em ti para comprar em ti, ou se é uma compra recorrente, ele vai, sei lá, ração de cachorro, ele vai precisar comprar todo mês. Então, construindo essa relação, sabe? Tipo, tem essa fidelização ocorre com o podcast. E o que tu falou dos cortes é muito importante também, porque me fez lembrar de um ponto muito importante, que é o podcast também é um produto da empresa, né? Ele não é como se fosse um comercial da empresa, ele é como se fosse como posso dizer, tu tá comprando o teu carro, ele é como se fosse o táxi para tu ir até a concessionária. Então, ele já é uma certa... Para a pessoa acessar o teu podcast, escutar o teu podcast, ela tem que comprometer pelo menos, sei lá, 15, 20, talvez 30 minutos da vida dela. E hoje em dia, quem tem tempo para gastar escutando alguma coisa que é arriscada? Então, essa técnica de marketing de podcasts, né, de interessar as pessoas com esses cortes, é muito bom porque os cortes são mais curtos, as pessoas precisam arriscar menos tempo para conhecer o teu podcast, e aí depois que elas consomem essa droga de entrada, se elas se interessarem, claro, aí elas podem, com certeza, ir conhecer o teu podcast e ir atrás disso. Então, são dois pontos extremamente importantes que ajudam bastante para quem está querendo utilizar como estratégia de conteúdo. E teve um ponto que eu acho que é o mais importante que a gente não falou, né? O podcast é um dos pouquíssimos conteúdos que você consome on the go. Então, você não precisa estar parado olhando para a tela sem se mexer para ler um blog post. Você não precisa estar parado, isolado num lugar onde você está assistindo um webinar. E você não precisa estar no seu ambiente de trabalho para estar analisando outros conteúdos daquela empresa para você saber se você vai fazer aquela compra ou não. O podcast ele está on the go. Então, isso também tem que passar na cabeça de quem está bolando a estratégia de comunicação e dos profissionais de marketing para entender qual é o melhor canal para você chegar naquela pessoa que pode ser um potencial lead para você, mas que vai consumir aquilo on the go e não vai deixar de passar batido pelo seu material. É isso aí, cara. Eu acho que a gente ia falar de tanta coisa, mas acho que acabou tocando nos pontos bem legais aqui no corporativo que vale a pena, porque querendo ou não, o pessoal sabe muito desses podcasts que são grandes, né? Eu acho que vale a pena a gente mencionar esse outro lado, caso as pessoas queiram escutar, porque querendo ou não, quem quiser começar um podcast pode começar um podcast. Você só precisa você não precisa nem saber editar, você não precisa nem saber editar áudio nem vídeo, se você quiser fazer em vídeo. Se você simplesmente quiser lançar um podcast, você pode fazer. Obviamente vai depender muito do conteúdo que você quiser falar e vai depender de que tanta qualidade você quiser passar, né? Daí vai a sua relevância. Mas eu acho que, só para citar o caso dos cortes, né? Eu acho que a gente pode mencionar rapidinho do Joe Rogan, que se espelhou muito, né? O Flow Podcast aí no Brasil é um dos maiores, e tem muitos outros, até youtubers, que se espelharam no Joe Rogan na questão dos cortes, né? Porque, assim como o Pedrão mencionou em algum momento nessa live, as lives do Joe Rogan não duram 7 horas, mas elas duram muitas horas. Acho que no mínimo são 2 horas ou 2 horas e meia. Ele tem ele tem podcast /live que dura até 4 horas. E, cara, o que ele fez eu achei muito inteligente quando eu soube disso, quando eu estava investigando até para minha conclusão de curso aqui na Full Sail, foi que, cara, o cara abriu outro canal. Ele faz cortezinhos, às vezes de 15, 10 minutos. Então, quem não tiver tempo de escutar às 4 horas, pode pegar um trecho, pode pegar vários trechos e o cara vai se entretendo dessa maneira. E é muito inteligente porque outros canais estão utilizando isso, por justamente aquela questão do tempo. Às vezes a pessoa não tem tempo para ficar tanto tempo, mas ela ainda quer escutar um pouquinho, ela quer escutar um fragmento. Então, acho que é uma tirada muito inteligente de um dos maiores podcasts, se pá, da história, né? Sim, com certeza. Tem um outro que eu ia deixar para, se a gente fosse falar com mais tempo, mas para quem quiser ir atrás de algum conteúdo que é parecido, ele também é em inglês, infelizmente.
Mas é o Mark Maroon, que é um comediante, escritor, ator e podcaster muito famoso lá nos Estados Unidos. Inclusive, ele está participando do filme do Coringa, o filme de 2019. Ele é o assistente do Robert De Niro, então ele é um ator ainda muito em ativa. E ele tem o podcast mais antigo de todos os tempos, em atividade ininterruptamente. Ele está no ar desde 2009 e ele faz entrevistas de 1 hora e meia mais ou menos, com N personalidades da indústria do entretenimento. E é muito bacana, porque é na garagem da casa dele, até hoje, agora na pandemia mudou, mas é na garagem da casa dele até hoje, de uma forma super despojada, super informal, então você coloca pessoas do peso de Barack Obama, Paul McCartney, Keith Richards, numa posição super informal, sem aquela amarra da TV, no talk show, ali com o Jimmy Fallon, talvez. Não, são eles ali batendo papo numa boa, soltos, e dura até hoje. Ele está desde 2009 e ele tem uma base tão consolidada que hoje o site dele vende até merchan dele. Olha só. Só para deixar o nome aqui para a galera, é Mark Maron, com um Maron, M-A-R-O-N de navio. Ok, qual que é o nome do podcast? É o WTF, What the Fuck. O WTF aqui, só para deixar aqui nos comentários para a galera. Vale muito a pena conferir. Um conteúdo de primeira. E aí, Pedrão, o que você acha da questão dos cortes? É importante pra caramba o podcast. É uma estratégia muito legal. Nem todo podcast cabe esse tipo de estratégia, né? Porque tem podcasts que tu precisa consumir o negócio inteiro pra tu entender qual é. Mas é como se fosse o trailer de um filme, né? Então, é uma estratégia de divulgação do teu podcast que definitivamente tem se provado muito eficiente em vários casos, não só do Flow e não só do Joe Rogan, mas, bom, que podcast que não faz corte hoje, né? Então... Até eu faço. E dura 45 minutos. Você vê como que é? Mas eu acho que isso fala muito também do que hoje em dia pega muito, que é aquele déficit de atenção, né? E fala também muito da questão da lealdade, né, dos podcasters. Quem gosta, escuta Joe Rogan até o final, perde não, né, dedica aquela... Ixi, o Pedrão sumiu. Perdemos o Pedrão. Perdemos o Pedrão. O pessoal pega 2 horas, 3 horas e se dedica para escutar tantas horas de programa, e isso, cara, hoje em dia que tempo... mais do que tempo é dinheiro, hoje em dia tempo é uma coisa que o pessoal não tem muito. Então, se você consegue fazer com que uma pessoa dedique 3 horas do dia dela para escutar, ainda que seja picado, você tá muito bem. Você tá muito bem. E a marca que tá anunciando nesse podcast aí tá melhor ainda. De quem? Qual podcast? Podcast no podcast geral. Podcast que tenha 3 horas de duração. Exato. São 3 horas de confiança que a marca tá ganhando. Com certeza, ainda mais se for em vídeo, né? Ainda mais se você tiver a live no YouTube. Exatamente. Quanto mais mídias, mais alcance, né? Cara, eu puxei um dado interessante aqui, só para não deixar o pessoal sem dados do Joe Rogan, né? Além dos milhões de episódios que ele tem quase, acho que 190 milhões de episódios de downloads mensais. Eu tenho uma lista que o pessoal falou que ele tem alguns artigos falaram que ele tem 60 marcas que ou são patrocinadores ou tem pelo menos aqueles códigos promocionais, o que é bizarro, 60 marcas. Ainda mais que tenham dinheiro para pagar, porque ele deve cobrar muita grana. Cara, isso é nível de patrocínio de Copa do Mundo e Olimpíada. É um absurdo. É muita grana. Ainda mais se você, né, fazer o que eles fazem, que é cobrar a partir das... Você estabelece um preço a partir dos 1000 downloads, né, e depois você fala quanto que você quer ganhar. Não, mas é muita grana. O que o Joe Rogan faz é muita grana. Talvez algum podcast no Brasil faça isso. Talvez o Primo Rico. Talvez o Flow. Quem sabe algum dia. Espero. Acho que nesse tamanho, acho que é bem... Nessa escala é bem difícil, especialmente porque é inglês, né? Inglês é língua universal e Brasil tem bem menos gente que fala português no mundo. Mas... chegar perto seria legal.